Olá, meu nome é Eduarda e eu estarei com você durante a apresentação desse trabalho. Antes de mais nada, quero apresentar a vocês os alunos que desenvolveram esse vídeo. Anderson Palma, Demóstenes Mendes, Pablo Dantas, Rafael Assis e Vanessa Oliveira. Este vídeo é parte da pontuação para a matéria de Sistemas Distribuídos do curso de Sistemas de Informação da Universidade de Salvador, e seu tema é Big Data. Você já parou para pensar na quantidade e variedade de dados que geramos e armazenamos todos os dias? Atualmente, vivemos na era da informação extrema, onde a tecnologia deve lidar com um grande volume de informações. Big Data é o termo utilizado para definir dados que ultrapassam a capacidade de processamento de ferramentas convencionais. É importante esclarecer que o conceito de Big Data não é necessariamente relativo ao tamanho do volume de dados, e sim a capacidade de manipular essa extensa quantidade e variedade de dados. Além disso, essa é uma definição geral. O termo Big Data ainda pode ser usado no sentido de obtenção e gerenciamento de grandes informações, ou até mesmo a exploração de uma massa de informações e dados não estruturados, como, por exemplo, imagens, áudios, tweets, enfim. O conceito de Big Data vem se expandindo ao longo dos anos e ganhando força. Os principais motivos para esse crescente sucesso são a variedade de fontes de dados, como celulares, tablets e computadores, os variados tipos de dados, vídeos, imagens, áudios, e o barateamento do armazenamento de dados. Com o uso constante de diversas empresas, começaram a desenvolver ferramentas diversificadas para o tratamento de dados desestruturados, como MediRadice, Hadoop, PigRive, Hadoop e o TAM. Atualmente, usamos o Big Data principalmente no comércio, na indústria e negócios. Big Data pode ser caracterizado basicamente por 5 elementos, conhecidos como 5 Vs. São eles: volume, diz respeito à imensa e crescente quantidade de dados gerado pela população mundial na internet; velocidade, já que o tratamento desses dados deve ser realizado de forma ágil, de preferência quase em tempo real; variedade, pois é preciso saber lidar com os diversos tipos de dados gerados atualmente; veracidade, se refere à confiabilidade dos dados. Afinal, volume, velocidade e variedade não são nada se os dados não são confiáveis. Atualmente há processos que garantem o máximo de consistência dos dados. E valor, pois todos os resultados devem trazer benefícios significativos que compensem o investimento, ou seja, transformar dados brutos em informações úteis. Usar a ferramenta de Big Data traz diversas vantagens. A capacidade de interpretar enorme quantidade de dados de uma só vez, graças à velocidade para realizar análise, capacidade de analisar dados não estruturados. O Big Data pode interpretar a desordem no mundo dos dados, não interpretando somente os dados exatos. Interpretar tendências de eventos, para prever situações futuras e realizar tomadas de decisões. Além das vantagens gerais, pode-se observar algumas vantagens específicas, geralmente voltadas a áreas específicas como atendimento, vendas, social, conhecimentos e externos. Como sabemos, nem tudo é perfeito. Há ainda algumas desvantagens para aqueles que decidem usar o Big Data como ferramenta. O alto custo para implementar a ferramenta, pouca confiabilidade das informações, são os pontos mais críticos das desvantagens do Big Data. Você sabia que, em alguns casos, usuários da Apple visualizam em seus computadores preços mais caros do que em outras plataformas? Pois bem, isso acontece porque o consumidor é influenciado pelo perfil. Aí entra o Big Data. Os dados do perfil desse usuário foram obtidos, por exemplo, através de ferramentas de Big Data que buscam pontos em comum em usuários que realizam um levantamento. Além disso, pode ser extremamente limitado. É complicado fazer com que todos esses dados façam sentido, sem falar no problema ético. Alguns dados que são obtidos na internet por estas ferramentas não foram disponibilizados com a intenção de serem pesquisados. O futuro está perto do que imaginamos. Atualmente, os usuários estão mais móveis e com grandes poderes de computação no bolso. De acordo com estudos realizados pela ABES, o Big Data continuará expandindo seu conhecimento.
Apesar de grande escassez de mão de obra especializada, tem-se investido cada vez mais em capacitação pessoal. Vemos também o casamento entre Big Data e armazenamento em nuvem, que abre perspectivas para novas ideias. Para finalizar, vou mostrar a vocês um vídeo, onde apresentamos um caso de uso da ferramenta Big Data no mundo real e os benefícios que essa solução trouxe para a empresa. Para ilustrar a utilidade de mercado do Big Data, nós trataremos de uma ferramenta chamada Tamer, que é uma plataforma de Machine Learning em Data Connection que facilita a manipulação de dados empresariais em termos de consulta e análise. A empresa que nós trataremos será a Thomson Reuters, uma empresa multinacional de informação e mídia. Ela enfrentava sérios problemas em manter e administrar dados críticos de forma acurada. Assim, buscaram pelo Tamer para a melhor solução para o tratamento da enorme quantidade de dados a qual eles têm acesso, aproximadamente 5,4 milhões de registros de fontes internas e externas. Com o uso da ferramenta, um projeto da empresa que tinha, por exemplo, um tempo estimado em 6 meses, foi concluído em apenas 2 semanas, precisando de somente 40 horas de revisão manual, cerca de 12 vezes mais eficiente em relação ao processo anterior. A quantidade de vezes em que foi necessária uma revisão manual das análises de dados foi reduzida de 30% para somente 5%, e o número de dados compatíveis entre as diversas fontes aumentou para 80%, assim como alcançaram a marca de 95% de precisão na análise de dados. A plataforma ainda permitiu o aumento da taxa de resolução de conflitos de 70% para 95%.